Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A gente vai conversar com uma moça que é aqui de São Paulo, estuda desenho industrial e depois da faculdade foi para Londres para estudar inglês. Lá ela teve 2 empregos e foi lá que a faculdade dela fez sentido. Ela entendeu que ela queria trabalhar com moda. Quando ela voltou para São Paulo, ela já foi direto para esse mercado. Aí trabalhou em algumas empresas grandes aqui no Grupo Pão de Açúcar, depois na Pernambucanas, e ela percebeu que ela gostava de viajar e queria ir para fora um pouco. Começou a pensar em possibilidades. E a coleção que ela estava trabalhando nessa época era de um fornecedor na China. E um dia, sabe o que ela fez? Na boa expressão paulistana, ela meteu o louco e mandou um e-mail para o fornecedor, falando: olha, eu queria ir um dia conhecer as fábricas aí e tal. E aí, será que rola? Sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu só uma visita, mas ela conseguiu um emprego. Hoje ela vive lá em Xangai e vai contar pra gente como é viver lá. Para essa conversa de hoje, estamos com ele aqui, Fabrício Carraro, nosso viajante poliglota. Tudo bem, Fabrício? Muito bem, estou empolgado aqui pela primeira vez nossa na China e nós não estamos sozinhos hoje. Quem mais está aqui com a gente hoje? Estamos aqui com a Lenka, eu não sei pronunciar o nome dela nunca, a nossa gringa paulistana. E aí, Lenka, tudo bem? Tudo bom? É a tcheca mais brasileira. Essa aqui que era a própria introdução. Obrigada, Fabrício. E aí, Náshara, tudo bem? Tudo bem. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, onde você pode estudar inglês e espanhol com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver, que são os mesmos métodos que eu já usei para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, italiano, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Náshara, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu background primeiro, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua carreira, de formação e como que você foi parar aí na China? Eu sou de São Paulo, eu fiz faculdade de desenho industrial, design gráfico, isso lá em 2008, e eu tive a oportunidade de estudar inglês em Londres logo depois da faculdade, né? Então, o último ano de faculdade foi bem, assim, dando meus pulos pra fazer, viabilizar mesmo. Então, 2 empregos, fazendo tudo que dava, enfim, consegui ir pra Londres, fiquei lá, e lá foi que toda a minha faculdade fez sentido, porque em São Paulo eu não tinha muita noção do que eu ia trabalhar. E quando eu cheguei em Londres, foi que eu entendi o design mesmo, eu entendi a moda, e eu acabei me apaixonando pela moda, que era uma coisa que eu não era apaixonada antes, e acabei me apaixonando por isso. Então, quando eu voltei, 1 ano e pouco depois, eu já fui pra moda. Então, foi uma coisa que, assim, não foi uma escolha, acho que foi, assim, muito natural e foi sem querer querendo, né? E aí eu fui trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, já com visual merchandising, desenvolvimento de produto. Eu fiquei lá por 4 anos e passei por todas as categorias de desenvolvimento, né? Então fiz lingerie, bebê, feminino, masculino, cama, mesa e banho. Eu fiquei mais tempo com a mesa e banho, foi realmente o que eu mais gostei de fazer e me dei melhor. De lá eu fui para um varejo mais especializado, foi a Pernambucanas. E aí, quando eu cheguei na Pernambucanas, que aí realmente esse universo mais voltado para a moda fez mais sentido. Eu tava na Pernambucanas já quase uns 3 anos, tinha acabado de comprar apartamento, tava começando a reformar, tava começando um namoro também, então eu tava sentindo assim, eu sempre tive vontade de ficar mais um tempo fora, porque essa temporada que eu passei em Londres realmente mudou muito minha cabeça, minha vida, e eu tinha uma vontade de passar um tempo ainda fora, e quando eu vi que tava tudo se encaminhando pra virar uma vida mais séria, sabe, pra pagar boleto e essas coisas assim, até então eu morava com a minha mãe, e aí eu comecei a pensar pra onde eu podia ir, o que eu podia fazer, enfim, martelar um pouquinho, e na minha profissão, especialmente na categoria que eu cuidava, porque eu era estilista de decoração, boa parte da minha coleção era importada da China. E aí eu mandei um e-mail num dia desses, assim, de surto, de loucura, assim, 20 segundos de coragem, sabe? Mandei um e-mail, eu disse que eu queria vir pra China, passar um tempinho aqui, mas eu dei a entender que era uma coisa meio férias, e queria conhecer as fábricas desse fornecedor. Era o nosso maior fornecedor na época, da Pernambucanas, e eu já tinha contato praticamente diário com eles, já conhecia pessoalmente, enfim. E mandei esse e-mail, e aí eles me responderam, assim, foi muito encaixadinho, porque eles já me disseram, ó, fica à vontade, o dia que você quiser vir, a casa tá aberta pra você. Inclusive, a gente tá procurando uma
estilista aqui, você conhece alguém? Olha só. E aí eu falei, conheço. Por acaso, sim. né? Isso é uma ótima. E aí foi assim, então no mesmo dia eu basicamente já tava com uma proposta formalizada, com valores, com tudo, só que assim, eu tô morando hoje em Xangai, né? Eu vim pra Shaoxing, que é uma cidade, a 1h30 de Xangai mais ou menos, de trem-bala, né? Então é um pouco longe, é uma cidade bem menor. Eu acordei com eles que eu ia ficar mais ou menos um ano, que um ano era o suficiente, e aí nesse meio tempo que eu namorava há 2 meses, quando isso aconteceu, eu casei com 5 meses de namoro. Nossa. E meu marido veio comigo. Caramba. Foi assim que eu vim parar na China. Foi muito engraçado porque tudo foi se encaixando, porque ele trabalhava com investimentos no Brasil, justamente por isso que a gente casou, né? Por uma questão de visto a princípio. A gente não sabia se ele conseguisse se recolocar e como é que ia ser, porque tem pouca informação sobre a China na internet, né? Esse tipo de coisa que a gente queria saber, né? Como é que é se recolocar, como é que são as áreas, enfim. E ele veio dar aula de inglês e 1 ano depois ele tá na carreira dele, conseguiu um emprego na carreira dele, tá super bem, melhor do que ele estava no Brasil ainda. Caramba, que legal. Pois é. E aí, 1 ano que eu fiquei nessa empresa, eu já tava me preparando pra pensar em ir embora e tudo, e aí eu recebi uma ligação de uma outra fábrica, que o escritório é aqui em Xangai, e aí me oferecendo assim, era uma proposta meio que recusável mesmo. Lá em Xangai vai ser mais fácil pro Léo, meu marido, arrumar um emprego na área dele, né? Xangai é muito mais legal. Eu já tava feliz com 1 ano mesmo, né? Então se eu esticar mais um pouquinho em Xangai já vai dar tudo certo. E aí nisso, 1 ano depois a gente veio pra cá. Agora a gente tá aqui já faz 2, na China como um todo, e em Xangai faz 1 ano. E como é que funciona isso, né? Para uma empresa chinesa te contratar no Brasil com visto? Como é que é essa burocracia? Eu vim já com casa, na primeira empresa, né, que era uma cidade menor, eu tinha carro, eles pagavam até minha internet, assim, eu não pagava nada. Meu salário era basicamente só pra comida, assim. Então era muito lucrativo, a gente conseguiu guardar um dinheiro até. Aqui em Xangai eu não tenho carro, porque aqui tem metrô e o transporte é muito mais fácil. Mas a questão do visto foi mais simples do que eu imaginava, na verdade. Mas muda todo ano, pelo que eu percebi. Eu já tive que fazer o processo de visto 3 vezes, né? Eu renovei agora pela 3ª vez. E cada ano eles pedem um documento a mais. Mas basicamente os diplomas, tem que explicar tudo, um currículo, eles pedem um atestado de saúde, enfim. Mas é a empresa que tem que fazer tudo. E como foi no começo? Você falou chinês ou você trabalhou em inglês? Qual idioma você começou a trabalhar lá? Até hoje eu trabalho em inglês. Arranho um pouco no chinês, né? Eu faço chinês. Eu falo assim, se eu precisar ir numa loja, se eu precisar ir num restaurante, num hotel, num táxi, essas coisas eu consigo me comunicar bem. Mas pra trabalhar, só o básico mesmo. E aí eu faço tudo em inglês. Todo mundo no escritório fala inglês, mas eu sou a única estrangeira. Então Legal. eles meio que têm que se adaptar a falar inglês só nas reuniões, só com você? Ou eles, em geral, já falam inglês como cultura? Não, eles já falam porque essa empresa é uma empresa chinesa, só que a gente tem uma em Nova York. Então, os nossos vendedores, é indústria, né? Então, os nossos vendedores ficam em Nova York. E a gente faz conference call 2, 3 vezes na semana com toda a equipe, para alinhar o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de produto, o que a gente está recebendo de pedido, enfim. E é tudo em inglês. As meninas mesmo do escritório falam muito com os clientes, que é a maioria dos Estados Unidos, e com os vendedores também de lá. Entre elas só falam chinês, mas toda vez elas têm que falar inglês com alguém de fora. Então, já acostumou, assim, toda reunião é em inglês. E como foi o início aí pra arrumar casa, lugar pra morar, contrato de aluguel, esse tipo de coisa? Quando a gente chegou, viram tudo isso pra gente, né? Porque assim, você meio que volta a ser criança, porque você não consegue fazer absolutamente nada. Eu não sabia nem abastecer o carro, assim, porque é um mundo muito diferente. Mas agora, dessa última vez, eu mudei de casa faz pouco tempo. É tudo muito fácil, na verdade. Tem aplicativo pra tudo que você puder imaginar, e o aplicativo faz tudo sozinho. Os corretores falam inglês, então assim, eles te levam, eles fazem tudo que você precisar, eles negociam pra você. É realmente assim, o serviço na China é espetacular. E como são as pessoas em comparação aos brasileiros? Você fez algumas amizades lá com chineses ou mais com gringos? Como foi? Essa parte é um pouco mais delicada, porque os chineses, eles são muito abertos. Eles tentam te entender, eles são muito gentis. Quando a pessoa não tem muita malícia, sabe? Inocente, né? É, muito inocente em algumas coisas, comparado com os brasileiros, né, que são sempre muito espertinhos. Então, eu Nossa. sinto muito isso deles. Só que assim, eles são, como pessoas, eles são muito fechados. Então, o papo, você vai conversar,
lá, por exemplo, não desenvolve muito pra uma amizade, sabe? Então fica naquela coisa muito gentil, é legal, mas acaba não desenvolvendo pra uma amizade. Eu tenho uma amiga chinesa que, assim, foi a pessoa que mais se abriu mesmo, porque o resto eles ficam muito no mundinho deles, eles não têm muita curiosidade sobre o que acontece fora, né? Porque aqui é tudo muito bloqueado, né? Então eles não têm vontade de conhecer, de saber. Eles ficam muito na deles, assim. Eles estão muito felizes com como é a realidade deles, eu sinto. Isso era uma questão que eu queria até perguntar, né? Que muita gente não sabe, muita gente sabe, que na China a maioria das coisas são bloqueadas, né? Como Google, Facebook e tudo mais. Como é que você lida com isso? Skype, inclusive, tudo bloqueado. Não, o que acontece é que todos os estrangeiros que moram aqui e todas as empresas que precisam se comunicar com o mundo de fora, né, de alguma forma, as pessoas usam VPN. Então tem várias marcas de VPN, a gente paga. Tem VPNs gratuitos também, mas como a gente usa todos os dias, né, até pra falar com família, essas coisas mais básicas do dia a dia, a gente acaba pagando um VPN que cai menos, é mais estável. Mas toda vez quando tem, por exemplo, reunião de governo, coisas importantes do governo, eles derrubam tudo. Nada funciona. Aí ficam alguns dias sem funcionar. E aí tem um aplicativo chinês que ele é como se fosse o WhatsApp, né? Na verdade é um WhatsApp muito melhorado, chama WeChat. E as nossas famílias, os melhores amigos já têm instalado, que eles sabem já que quando o WhatsApp não tá funcionando, eles conseguem ligar no internet. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos lá pro nosso momento viajante poliglota, então, com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra contar pra gente, de trazer pra gente legal sobre a China? Na verdade, eu fui uma vez pra China. Na verdade, eu fui pro Japão. E por acaso, eu acabei na China no meu voo de volta, voltando pra Europa. Eu fui com a Air China e ele teve uma parada de 20 horas em Pequim, né, Beijing. Então, deu pra sair do aeroporto e conhecer um pouco. Foi uma coisa interessante de ver a cidade, como é que funciona. Que você se sente numa cidade, sei lá, nos Estados Unidos, assim, no meio, com aqueles arranha-céus e tudo mais. E aí, o meu hostel, eu lembro que era uma ruinha bem perto até desses arranha-céus. Você andava, acho que, não sei, uns 10 ou 15 minutos de lá. E era um chão de terra, assim. Então, tinha uma diferença enorme, assim. Tanto do centro da cidade, caminhando 15 minutos, você chega numa rua de terra. No meio do nada, você, meu Deus, onde que eu tô? Vou ser roubado aqui, vou perder o rim. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito moderna. Você vai usar o metrô, era um metrô extremamente moderno, as coisas muito, muito lindas. A comida eu achei fantástica. Eu comi 2 vezes, né? Nisso que eu comi, nisso que eu vi as coisas, eu achei maravilhoso. E de parte cultural eu não conheço muito, eu vou até pedir a ajuda da Nasha. Nisso que eu conheço só os clássicos, né? O Tigre e o Dragão, o Kung Fusão, essas coisas mais estereotipadas. Mas eu queria pedir a ajuda dela, né? O que é sei lá, um filme famoso chinês ou música? O que você teria de dicas? Eles amam o Bruce Lee. Tem muita celebridade aqui que a gente não sabe muito quem é. Tem uma moça que ela chama Angelababy. Eles são apaixonados por K-pop. Eles gostam muito do que é da Coreia, na verdade. Então a Coreia lança muita tendência aqui. Pra música, pra maquiagem, pra comida, pra tudo. Tá de moda lá a Hyori, a cantora da Coreia? Hyori Lee? Sim. Eles amam. Não sei do que vocês estão falando. No Netflix tem um seriado que chama Hyori Bed and Breakfast. E aí é uma cantora muito famosa da Coreia. E ela com seu namorado, com seu marido, eles recebem pessoal na casa deles, né? Eles moram na Ilha Jeju, que é um lugar maravilhoso, lindo. E aí o pessoal viaja e fica lá, previamente escolhido, né? É tipo uma reality show de um casal famoso que montou um hostel na casa deles, que tem um monte de bichos. E é muito legal, eu recomendo fortemente. E falando ainda da China, eu gostaria de dar uma dica também. Tem um frontman da banda do Porto Rico, que chama Calle 13, e ele fez um documentário também. Ele, na verdade, fez o teste do DNA dele, né? Aí ele viu que a procedência dele meio que vai para 10 países diferentes espalhados no mundo, e um desses lugares foi a China, né? Então ele foi lá e cada lugar onde ele foi, ele gravou uma música com cantores ou com algumas orquestras sinfônicas de lá, daquele país. Então na China foi muito engraçado porque ele gravou a música que chama Una Leyenda China, depois a gente coloca lá na descrição do episódio, ele combinando, né, com a Ópera Nacional de Pequim, como que eles vão gravar, né, como que vai ser, e eles não se entendiam muito bem, mas nasceu uma música linda, com um vídeo bonito também, feito numa floresta. Então ele foi fazendo essas músicas e uma delas foi na China.
Náshara, e a questão da comida aí? Porque quando a gente fala de China, clichêzão que a gente tem de comida aqui no Brasil, que é yakisoba, rolinho primavera, ou se não, aquelas coisas extremas que a gente vê no Globo Repórter, que é comer grilo, comer rato, sei lá, cachorro, né? Como é que é a comida de verdade do dia a dia aí? É tudo isso aí junto. Não, assim, eles dizem que tem 7 tipos de comida na China, né? Que são de províncias diferentes. Aí tem a província, por exemplo, de Sichuan, que é uma província que eles comem tudo muito apimentado. Tem uma pimenta que é uma bolinha verdinha, muito forte, que adormece a língua. Então é uma característica desse tipo de culinária. Tem uma culinária que já é mais pro norte, que é um pouco árabe, meio chinês, meio árabe, que é uma delícia. Também já é um outro tipo. A comida de Cantão, que é de Guangzhou, né? Lá de baixo, já perto de Hong Kong, que é o que eles falam que, assim, os cantoneses comem de tudo. Tudo mesmo. Então eles comem qualquer coisa. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma menina e tudo que eu perguntava ela já tinha comido. Então, assim, eu perguntei: morcego, já. Cobra, já. Rato, já. Cachorro, já. Gato, já. Eu não perguntei gente, mas, assim, eu tenho a impressão de ter perguntado. Melhor não, né? Porque assim, eles têm realmente essa fama de qualquer coisa eles comem. E eu já fui pra Guangzhou algumas vezes e já vi um pombo boiando na minha sopa, assim, sabe? Então, eu nunca fui muito fresca pra comida, né? Mas aqui eu acabei ficando com algumas coisas porque é muito diferente do que a gente come. No Brasil a gente tá acostumado a comer, sei lá, o peito de frango, filé mignon. Aqui eles comem muitos miúdos e eles gostam muito da parte dos miúdos. Então, o pezinho de galinha é sensação, é como se fosse coxinha. Então, as pessoas passam e compram um saquinho de pezinho de galinha. Inclusive aqui embaixo no meu prédio tem. É muito comum, é normal mesmo, assim. Língua de pato, essas coisas você encontra em qualquer canto, em qualquer cidade. Eu já viajei em algumas cidades aqui. E isso é snack. Bicho da seda é uma coisa que tem como snack também em bares chineses mesmo, precisa ser turístico. Agora o resto, grilo, escorpião, é pra fazer gracinha pra turista, né? Isso aí eles já não comem. Diz que comeram já na guerra quando tiveram necessidade, né? Mas hoje em dia já não tem mais por que comer. Mas eu já vi até a Estrela do Mar. E logo no começo, polêmica, quando a gente chegou aqui, tem muitos mercados a céu aberto aqui, né? Eles não são muito de refrigerar carne, assim, que nem a gente comprar na bandejinha e tal, não. Aqui é tudo meio aberto mesmo. E as pessoas colocam a mão, enfim, fica no tempo a carne, né? Então tem esses mercados abertos. E eu tava num mercado desse com meu marido e aí, de repente, ele falou, não olha pra lá. E não olha pra lá, pra mim, é a mesma coisa do que olha pra lá. Então eu olhei e aí a gente viu. E tinha cachorro. Nossa. Mas era como se fosse um açougue, né? Então, assim, aí a gente já ficou um pouco em choque, assim, mas de fato existe. O que eu já escutei é que comer cachorro não é uma coisa que se come por vontade. Ah, tô com vontade de comer carne de cachorro hoje. Diz que não é assim. O que eu ouvi é que, assim, é uma coisa um pouco medicinal, sabe? Carne de cachorro diz que afina o sangue. Então, quando você tem alguma questão que você precisa afinar o sangue, especialmente pessoas mais idosas, aí você acaba comendo e tal, mas diz que não é bom pra criança, porque escorre sangue do nariz. Enfim, eu não sei se isso é verdade. Mas 2 pessoas já me falaram, então talvez seja. Agora a pergunta que não quer calar. Você provou a carne de cachorro? Não provei, não provei. Eu já não como muita carne, né? Eu comia pouco no Brasil. Cheguei aqui, assim, eu já reduzi bastante mais. Porque realmente, se você olha a carne como ela é exposta aqui, por exemplo, vai um mercado grande como o Carrefour. Tem um Carrefour aqui do lado de casa. E quando você vai na parte de peixes, tem alguns peixes que ficam ali mortos no gelo, mas a maioria deles você pesca e você leva eles vivos pra casa. E enguia, e tartaruga, e rã, e tudo isso você pega vivo e põe no seu saquinho e leva embora pra casa. Eu não teria coragem de matar, então assim, eu não compro. Então, aqui a gente descobriu um jeitinho de importar a carne de um brasileiro que traz, né? Então, assim, meu marido adora picanha e tudo isso, então não falta, a gente consegue encontrar. Nos mercados chineses não tem, mas sempre dá pra encontrar. Você falou de levar o peixe vivo pra casa, eles têm esse negócio com as coisas vivas, né? É porque eles gostam de fresco. Eu acho que como é muita gente, quando a coisa tá viva, você consegue garantir que é fresco, né? Então que a pessoa não vai ter um problema, que a pessoa não vai ter uma intoxicação. Então pra eles isso é muito importante. Eles fazem questão de ver a cabeça do peixe, de ver o peixe respirando, de matar na hora. Eles fazem bastante questão disso. Até nos menus você vê, assim, o bicho todo ali com a cara, com a cabeça, com os dentinhos, com o olho. Eles veem o animal como ele é, né? Não só a parte do bife, como a gente vê. Saindo um pouco aí de peixe e carne viva, você deixou de tomar café e tomar só chá e ainda faz cerimônias? Olha, eu ainda tomo café,
mas eu tomo muito chá. Eu não tomava chá no Brasil. E aqui, assim, é uma coisa que tem chá de tudo, pra tudo. E eu até brinco que eu tenho 33, mas assim, com cabecinha de 80 agora. Porque tudo é vou fazer um chazinho. Agora não, porque tá muito calor. Mas pra mim, tudo agora é vou fazer um chazinho no trabalho. Tem um monte de tipos de chá. E aqui tem uma coisa engraçada que a gente aprende quando a gente chega, que parece muito estranho quando a gente chega, tomar água quente. Só a água quente. Nossa. Então, as primeiras vezes que eu olhava, eu cheguei, já era verão, e as pessoas, 40 graus, tomando água quente. Eu falava, meu Deus do céu, essas pessoas vão morrer. E aí tá, né, as pessoas continuavam tomando. No inverno, eu comecei a me adaptar, porque, de fato, é gostosinho, aquece, né, porque o inverno aqui é muito frio. E aí, esse verão, eu já me peguei tomando água quente, porque é uma coisa que é costume. Quando você percebe, acaba ficando gostoso. E agora eu acho que eu vou levar isso pra vida mesmo. Todo mundo que eu conheço que mora aqui, que é estrangeiro, pegou essa história da água quente e toma, normalmente. E sobre o mercado aí, você falou sobre que o seu marido encontrou emprego mesmo para trabalhar na área dele, né? Você acha que tem bastante mercado pra gente que não fala chinês? Tem. Assim, depende da empresa, depende da área. A minha área, que é a área de design e estilo, né, de moda, tem muita oportunidade mesmo. E a área dele é a área de investimentos. É uma área que tem muita oportunidade também. Muita empresa gringa tem escritório aqui, especialmente nas cidades maiores, né, Pequim, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, que tem escritório aqui. Então, o que você precisa, basicamente, é do inglês. Porque a maioria dos chineses que trabalham em empresas multinacionais falam inglês e você vai se comunicar em inglês. Então, a empresa que ele trabalha hoje, ele trabalha inglês/português, que é maravilhoso. O mundo tá muito aberto para nós estrangeiros aqui. A gente tem muitas vantagens ainda aqui, sabe? Então, os salários que eu tenho percebido, assim, são maiores do que no Brasil. Eles dão mais valor, pelo menos na minha área, que é uma área de design. Os chineses, eles têm muita fábrica, eles têm muita capacidade de produção, mas eles não têm tanto conhecimento do que vende fora da China. Até porque eles não têm o Google, eles não têm o Facebook, eles têm todas as redes sociais deles são voltadas para o público da China, especialmente por causa de linguagem, e o governo também dá uma bloqueada porque ele não quer que as pessoas tenham acesso a tudo, né? Então eles não têm muita noção do que acontece lá fora. Quando vê uma pessoa que tem essa noção do que tá vendendo fora, de quais são as cores, de quais são os estilos, do que vai pra tendência no próximo ano, quando eles veem que essa pessoa sabe disso, é uma informação muito válida para eles. E, Nashra, o que tem de legal para fazer aí em Xangai no tempo livre? O que você e seu marido costumam fazer quando vocês querem sair para se divertir? Shanghai é sensacional nesse ponto. Tem muita coisa. É uma cidade muito legal, assim. É bem maior que São Paulo. Tem 25 milhões de pessoas aqui, 26. Nossa. É bem grande. Então tem tudo. Tem muito restaurante. Tem restaurante de todos os tipos. A gente encontra comida brasileira. A gente encontra todos os tipos de culinária. Tem muita exposição. Sempre tem coisa. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. Festival de música. Tem show. A gente já foi em UFC. Tem bastante coisa. Não é uma cidade barata. É uma cidade cara. Os salários acabam sendo proporcionais, mas não é uma cidade muito barata no geral. Mas vale a pena, tem muita coisa legal pra fazer. Voltando um pouquinho para a empresa, né, onde você trabalha, como é a dinâmica com os colegas? Tem algumas diferenças em relação ao que você viveu em Brasil? Olha, elas entre elas, não, porque elas conversam muito, elas dão muita risada, enfim. E aí, quando eu sei o assunto, quando a gente tá conversando em inglês, pra gente o assunto não encaixa, não é tão engraçado quanto é pra elas, o que a gente acha engraçado não é tão engraçado quanto o que elas achariam, enfim. Tem uma diferença de background mesmo, cultural. E aí, então, por exemplo, as meninas de, sei lá, 30 e poucos anos, casadas, com filhos, elas adoram as boy bands e falam que queriam ter casado com a boy band, mas isso foi uma coisa que eu já vivi lá atrás no Backstreet Boys, sabe? Então, as meninas são muito meninas, mesmo sendo adultas, elas continuam sendo muito meninas em vários casos, elas são responsáveis, são mães, esposas, só que elas têm ainda essa coisa da juventude, que a gente já teve muito lá atrás, né? Então, os papos que eu teria são muito diferentes, então essa parte, aquela fofoquinha no meio do dia pro cafezinho, sabe? Acaba não tendo muito. É bem diferente. E eu queria puxar de novo aquela questão do idioma um pouquinho, porque a gente já falou um pouco sobre isso, né? Foi uma coisa que eu vivi nessas pouquíssimas 20 horas que eu tava aí, que, como você falou, que de se sentir um bebê, que você olha pras coisas, você não sabe ler, você não faz a menor ideia se aquilo é detergente ou se é refrigerante. Como é que foi isso pra você?
Ainda é. Tem um aplicativo que é maravilhoso, que é o Google Translator. E você coloca ele na frente das coisas e ele traduz ao mesmo tempo, né? Ele é instantâneo. Então você já vê em inglês o que é. Então isso me ajuda muito, especialmente no mercado. Porque tem coisa que eu falo, sei lá, tem 2 maioneses. Eu não sei qual a diferença. Aí eu preciso do tradutor pra ver se, uma doce e uma é normal. Tá bom. Sei lá, uma coisa transparente. Aí eu falo, tudo bem, é vinagre. Aí o do lado não é vinagre, é um óleo de não sei o quê. Porque é parecido. Mas eu passo por isso, assim, uma ida no mercado que podia ser de 10 minutos é meia hora, pelo menos. Quando eu quero testar coisas novas, né? A gente já tem tudo que a gente gosta de comprar, a gente já sabe, mas a gente acaba sempre testando coisas novas. E, Náshara, agora vamos falar sobre dinheiro. Aparentemente você tinha uma vida razoável aqui no Brasil, tinha um cargo legal. E quando você foi pra China, você foi pra ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje, ou menos? E como que é essa relação com o dinheiro aí? Você tem uma qualidade de vida melhor do que você tinha? Conta pra gente. Então, quando eu vim pra cá, na verdade, eu vim pra ganhar praticamente a mesma coisa do que eu ganhava no Brasil, contando que no Brasil eu não pagava aluguel, né? Então aqui eu contei mais ou menos esse valor que eu pagaria de aluguel, e mais carro, mais gasolina, enfim, que era tudo isso que eles pagavam. Então dava a mesma coisa. Pra mim tava bom, porque pra mim era mais a experiência do que o valor em si, né? Quando a gente sai do Brasil, eu imaginava que tudo que eu ia aprender já ia valer como um diferencial no futuro, né? E isso se fez muito próximo, porque assim, já pro meu segundo emprego aqui na China, eu já dobrei o meu salário do Brasil. Valeu muito a pena financeiramente também, porque a princípio era uma coisa muito mais de experiência, e depois foi uma questão realmente de upgrade de salário. Isso aconteceu com meu marido também. Ele saiu no Brasil com um salário, chegou aqui, foi dar aula, ele tinha um salário próximo, um pouco menos, mas também o custo de vida na cidade que a gente morava era bem menor, e quando ele veio pra Shanghai, que ele conseguiu um emprego na área dele, ele já tá num cargo melhor, com um salário bem melhor também. Então, vale a pena, só que às vezes a gente tem que ter uma paciênciazinha só pra conseguir entender o jogo, né, da China, de se acostumar e de conseguir fazer rodar o trabalho antes, mas vale muito a pena financeiramente também. E Náshara, agora é a hora do perrengue, que eu queria que você contasse pra gente, sei lá, histórias engraçadas, gafes, micos, que aconteceram com você, seja pelo idioma, pela cultura, ou o que mais for. Gafes? Nossa, todo dia. Não sei, tem uma história meio nojenta. Manda bala. Porque Pode logo ser. que eu cheguei aqui, Pode ser. eu achava muito engraçada. Muito engraçado não, né? Eu achava desesperador. Logo que a gente chegou aqui, eu achava muito estranho, porque assim, os costumes deles são muito diferentes do nosso. Então, é natural você estar almoçando com o chinês, ele arrotar na mesa. Muito natural. Acontece sempre. E aí eu falo, gente, não é possível. Não é possível que todo lugar aí, você passa e as pessoas arrotam, você passa e as pessoas catarram no chão. E eu ficava desesperada. Eu não consegui me acostumar com isso até hoje. E aí um dia eu resolvi fazer um teste. Eu tava entrando no mercado e tinha umas senhorinhas, assim, na frente do mercado, umas 5, 6 senhorinhas na frente do mercado. Sabe quando você engole a saliva assim? Eu falei, agora eu vou voltar. E passei por ela e deu um arroto e ninguém nem me olhou. Eu fiquei passada. Elas realmente não se incomodam. Eu me senti péssima. Eu fiquei uns 3 dias assim, mal comigo. E elas nem olharam pra mim. Que loucura. Não, muito. E assim, na cidade que a gente morava também, em Shaoxing, não tem tanto estrangeiro. Então era muito comum as pessoas passarem pela rua encostando na gente, pedindo pra tirar foto, colocando o nenê no nosso colo pra tirar foto. Isso era muito comum na academia, os pais empurrando a criancinha, vai falar com os gringos, aí vem a criancinha assim, em março, Merry Christmas, você fala, obrigada. Isso acontecia muito, muito mesmo. Deles passarem encostando, pegando no cabelo, pra, não sei se é pra ver se é de verdade, olhando o meu carrinho de compra. Teve uma vez que eu vim 2 meses antes do meu marido, né? Então, logo antes dele chegar, eu fiz uma compra, eu comprei 2 garrafas de vinho, comprei umas 4 latinhas de cerveja, pra quando ele chegasse, né, se a gente quisesse abrir alguma coisa pra gente comemorar e tal, já que fazia 2 meses que a gente não se via. E a hora que os chineses viram a minha esteira de compras no mercado, eles fizeram assim, tipo, tinham 5 homens olhando, apontando, olhando pra mim, apontando pra cerveja, assim, apavorados que eu ia levar todo aquele tanto de bebida alcoólica, sozinha. Não conhecem brasileiro. Pois é que eles não viram um churrasco, né? É. Mas eles ficaram apavorados, assim, e juntou uma galera, assim, pra criticar a minha esteira. Isso acontecia com uma certa frequência. É tipo um Shanghai The Voice, assim, muito. Masterchef. Não, e é duramente criticado. É engraçado. Nossa, eu ia ser muito julgado no mercado, hein? Hoje em dia eu compro tudo online. Eu quase
não vou mais no mercado. A gente só vai conseguir comprar uma coisinha Pelo diferente, medo. mas no geral... Acho que as pessoas que fazem lá, que trabalham no e-commerce, eles te julgam também. É provável. Ainda mais porque tem um bar aqui em casa, né? Eu tenho umas garrafas, tenho uma garrafa de gin, tenho vinho, tenho não sei o que, a galera ia ficar desesperada. Bom, Náshara, obrigado aí por contar um pouquinho sobre a sua vida aí em Xangai, muito bacana. Muito obrigada eu. Você quer divulgar alguma rede social, algo assim? Gente, @Náshara, clica aqui, não, mentira. Arraste pra cima. Arraste aqui. E você quer no Instagram. ir no supermercado e comer carnes exóticas? Exatamente. E ver vários stories, porque eu posto um monte de coisa. Fica à vontade. Pessoal, por hoje é isso, nós fomos pra China hoje, né, e muito obrigado como sempre pela sua audiência, e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologias e também sobre a língua inglesa, ou talvez o chinês até, quem sabe uma língua do futuro. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Você viu a importância que a Náshara falou que foi do inglês pra ela, tanto pra conseguir esse emprego lá na China, trabalhar no dia a dia em inglês, que as pessoas trabalham lá em inglês mesmo, tanto pra ela quanto pro marido dela. Então olha quão longe isso pode te levar. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, com habilidades que a Náshara tem e que foram importantes para ela conseguir esse emprego lá na China. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.